Quando começamos a fazer esse documentário, não sabíamos muita coisa sobre o José Teles da Conceição. Na verdade, não sabíamos quase nada. Como a maioria das pessoas, começamos pela internet. Mas não ajudou muito, não. Só achamos umas informações desencontradas. Lá está escrito que ele veio ao mundo em 1931, mas foi em 1930. Também diz que ele nasceu no Meier. Mas que Meier, que nada. Ele nasceu foi em Olaria. É que Olaria também é zona norte do Rio de Janeiro, talvez por isso a confusão. Descobrimos também que os pais dele, que não são estes, nasceram na Bahia, em Santo Amaro da Purificação, mesma cidade de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Teodoro Sampaio, que foi um engenheiro, geógrafo e historiador. Outro que ninguém se lembra. Teles? O pai dele comprou um terreninho do dinheiro que ele tinha. Ele comprou um terreninho em Olaria, que não era barato, né? Aí construiu no final da rua, no final do terreno, o terreno é grande. Ele construiu uma casa, um barracão, botou madeira. Aí começaram a trabalhar os filhos e ajudaram, fizeram a casa. Depois, mais tempo, fizeram a casa da frente. E a família dele era uma família pobre. Será que alguém ainda faz ideia de como era o Teles? Será que alguém ainda se lembra dele? Era muito alto. Ele tinha quase 2 metros de altura. Né? Bem feito de corpo. Né? Sorriso, gostava muito de sorrir. E então as mulheradas caíam matando em cima dele, né? Era um cara bonito, alto, bonito, simpático, risonho, brincalhão. Passava sempre altivo, que ele era de uma elegância a toda prova. Passava alto, altivo, chamava atenção, tudo, mas a simplicidade dele... Ele tinha tudo, tinha altura, tinha as pernas longas, ele tinha uma frequência de passada muito veloz também, não era daqueles altos que... Não, ele era como se fosse 1,60 m correndo, entendeu? Tudo sobre a infância do Teles é um pouco impreciso, mas parece que depois dos primeiros estudos, ele entrou numa escola industrial de bom sucesso. Logo depois, começou a trabalhar numa fábrica de máscaras. Não é esse tipo de máscaras. Não, esse tipo de máscara de gás. Era tempo de guerra, tinha aquelas máscaras que eles faziam. E ele trabalhava naquela fábrica, na Avenida Brasil. Era dentro de um quartel. Eu não sei não, porque ele me contava, mas eu não tenho muita lembrança. Quando o Teles tinha uns 18 a 19 anos, o SESI organizou uns jogos entre operários. Ele matou a pau. Ganhou os 100 metros rasos, o salto triplo, o 4 por 100 e ficou em segundo no salto em altura. Foi vice no basquete, campeão no vôlei e ainda jogou futebol. E isso porque ele não gostava de esporte coletivo, hein? Ele falava mesmo assim, eu gosto muito de atletismo, porque se eu ganhar, fui eu. Se eu perder, também fui eu. Se eu puder treinar, eu treino. Se eu não puder treinar, eu não treino. No ano seguinte, ele repetiu a dose. Ganhou 100 metros, salto triplo e 4 por 100. Aí encontrou o Messias dos Anjos. Não é esse Messias. O Manuel Messias dos Anjos era um sujeito que praticava arremesso de martelo no Vasco da Gama. Ele chamou o Teles para ser atleta do clube. Eu veio para o Vasco, aliás, no Vasco ele só ficou parece que 1 ano, né? Aí o Flamengo, que naquela época rebanhava todos os atletas bons das outras equipes, dos outros clubes, para fazer a equipe dele bonita, né? Boa. Bonita, boa e vitoriosa. Para o Flamengo, trazer o Teles foi como trazer uma equipe inteira de atletismo. Por sinal, esse ficou sendo o apelido dele, o Homem-Equipe. E naquela época era importante ganhar o Troféu Brasil. E o Teles era um atleta, era uma máquina de fazer ponto. Então, fazia tudo.
telão corria 400, corria 200, 400, 100, salto em altura, salto de extensão, fazia tudo. E quase todas as provas dele ele ganhava. Isso para o clube era muito importante. O Flamengo ganhava o campeonato carioca de atletismo por causa dele. Metade era ele que ganhava, 100, 200, salto em altura, salto em distância. O Telles não tinha nem 20 anos e já colecionava vários títulos. Campeonato Carioca, Troféu Brasil, Sul-Americano. Um atleta com esses resultados hoje seria um ídolo e viveria só para o esporte. O atleta que se destaca um pouco hoje recebe uma série de apoios, uma série de... Naquela época não tinha nada disso. Para você ter uma ideia, o Fluminense só me dava camisa e o agasalho. Porque nem o calção eu mandava fazer, porque os calções eram grandes demais e eu era pequeno. Entendeu? E além de competir, os atletas também trabalhavam. Então, ia para a faculdade de manhã, fazia as aulas e tudo mais. E em seguida ia para o banco. Trabalhava até às 6 horas da tarde. Treinava. Como é que você treinava? E eu estava com 18, 19, 20 anos. Quer dizer, eu estava no auge da minha carreira esportiva. Treinava intervalo, sabe, de aula, treinava um pouquinho. O Telles tinha um emprego como fiscal em estradas de rodagem perto do Rio de Janeiro. Cada dia que ele chegava com uma história, contando pra gente. E o treino, quando ia, já dava 5 horas, a gente não tinha começado o treino ainda, porque o Telles estava contando as coisas que apareciam. Uma vez, para não se multar, não sei quem, um caminhoneiro lá, deu uma caixa de galinha para ele. Aí chega o Telles com galinha. O que você quer fazer galinha? Mesmo que não parecesse, o Telles se preparava para ir bem mais alto que um voo de galinha. O Telles, ele punha um sarrafo assim, 1,80 m. Aí ele fazia a maca, ele corria. Aí ele dava uns 3, 4 saltos. Ah, já tá bom, já treinei. Assim que ele fazia. Então eu falei, mas Telles, você vai só isso? Não, eu tenho que saltar só isso porque tá bom. Porque eu não sei que eu não vou conseguir mesmo nada, né? Eu falei, não, vai conseguir, sim. Não, tá muito bom, já treinei 1,80 m, já sei que eu passei, então tá muito bom. Muito bom, não. Ótimo. Parece mentira, mas não é. Só 2 anos depois de começar a competir, ele já fazia o índice olímpico. O garoto de Olaria iria para os Jogos da Finlândia. Helsinki estava pronta para ser o centro das atenções mundiais. Já a nossa delegação, nem tanto. Até ali o Brasil só tinha conseguido 3 medalhas com tiro em 1920 e uma com basquete em 48. O atletismo, mais nobre dos esportes olímpicos, nunca tinha levado nosso país ao pódio. E quando entraram os rapazes do salto em altura, o Telles, ele regalou os olhos assim, falou, nossa, os cobrões do salto em altura estão chegando. Aí eu olhei, né? Eu falei, que cobrão que está chegando? Aí ele falou, não, fulano de tal, ciclano são os prováveis vencedores dessa Olimpíada salto em altura. Contra suas próprias expectativas, o Telles chegou à final do salto em altura. Aliás, essa modalidade mudou bastante desde o começo até hoje. Começou com o salto tesoura, em pé. E a partir daí descobriram, não foi ainda uma análise biomecânica, descobriram que o salto tesoura deitando conseguia saltar mais alto do que passar a saltar em pé. Depois transformaram esse salto tesoura num rolo lateral, passando lateralmente por cima do sarrafo. E em seguida descobriram que se deitasse em cima, envolvendo o sarrafo, conseguiam alturas mais elevadas. É o flop. You see all styles here. Scissors, the roll,
in the dive. Almost everyone gets over. At 195, or 6 feet 4 3/4 inches, it starts to get exciting. America's Betten jumps and makes it. Sweden's Ljungqvist fails. Nós lá vibrando, torcendo para ele e tal. E o atleta, que ele estava com receio de perder, não saltou. Queimou os 3 saltos. E o Teles passou e foi o terceiro do mundo no salto em altura. Brazil's Hope Tellus makes it on his first try. As imagens que vemos agora estavam guardadas no arquivo da Finlândia. E se não fosse por esse documentário, talvez ficassem mais um tempo por ali, esquecidas em alguma prateleira. Até onde se sabe, são as únicas que mostram o Teles realizando um salto em altura. As únicas que podemos perceber um pouco dos seus movimentos e de seu estilo. The Brazilian Tellus has one more try. He couldn't quite make it. However, he secures 3rd place for Brazil. Davis shows determined concentration. He's jumped 2 inches higher, and he knows he can make it. He does! Davis is the winner. Eu me lembro que o locutor, na época, chamava-se Odovaldo Cosi, falando na Rádio Mauá, não tinha Rádio Globo, não tinha nada, era Rádio Mauá, Rádio Tupi, José Teles da Conceição, o terceiro do mundo, aí com a peste. Era a primeira medalha do atletismo brasileiro. A primeiríssima. Um fato assim deveria ter entrado para a história do esporte nacional. Mas ninguém se lembra, nem da medalha, nem do José Teles. Por quê? A memória não tem espaço para tudo. Assim, uma história acaba engolindo a outra. Só as mais fortes, as mais espetaculares, é que sobrevivem. Por isso é que o José Teles da Conceição foi esquecido. Não houve nem tempo para celebrar o seu bronze inédito, porque 3 dias depois aconteceu uma história muito mais inusitada, muito mais espetacular. Da Silva wants to do his best in front of a sympathetic crowd. Here it is, the world's longest hop, step, and jump, 53 feet 2 inches, shown in slow motion. One-time Finnish champion Prime Minister Kekkonen is an interested spectator. Da Silva smiles too. Who wouldn't after breaking the record 3 times? The crowd wants him to make a lap of honor. It has never happened before. Nor has this. O Ademar Ferreira da Silva ganhou muitas homenagens. Já o Teles recebeu uma placa do Flamengo no Maracanã. Vazio. Eu, na minha concepção, em determinadas coisas, eu achava que havia assim, uma injustiça. Injustiça não, mas uma pequena diferença, uma importância maior ao Ademar, que poderia ser dada igual ao Zé Teles. Agora, na concepção dele, eu às vezes dizia determinadas coisas com ele, conversando, que nós conversávamos muito aí, ele dizia, não, Ademar não é que nada, é você que está pensando, não é nada disso, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas que ele sentisse alguma mágoa, alguma coisa, não tinha. O Teles foi grande em Helsinki e já poderia ser lembrado só por isso. Mas ele fez mais, muito mais. Foi recordista brasileiro de decatlo e sul-americano nos 100 metros, no revezamento 4x100 e no salto em altura. No Campeonato Carioca de 54, ganhou o absurdo número de 7 provas. 7! Em 55, trouxe 2 bronzes do Pan do México, 200 metros e salto em altura.
Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, na Alemanha, ele seria o maior atleta do mundo, um dos maiores atletas do mundo naquela época. Ele não treinava, o Telão não treinava. Se você o mandasse fazer salto distância, ele ganhava salto distância sem treinar. Se fosse barreira, ele corria barreira e ganhava sem treinar. Se fosse 100 metros, ele ganhava sem treinar. E o pessoal já fazia assim, 100 metros, bom, tiro de Teles, quem é que vai ganhar? Mas o mais importante que eu vou dizer para você do Teles foi no Pan-Americano no México. Foi México. Ele correu os 200 metros em 20,7, sem exagero, hein? Ele fez pior do que o Bolt. Quando entrou na reta, ele soltou a corrida, chegou andando, fez 20,7. Pulava rio, tacar pedra, subir em árvore, subir e descer escada, trepar, pendurar. Essas habilidades é que se consegue um atleta de alto nível lá na frente. Hoje, para se conseguir um bom resultado, tem que estar apoiado, né? Não só no treinamento físico aqui, mas nas diversas ciências. Fisiologia, biomecânica, bioquímica para corredores de maior distância. A genética dele era também favorável em função de ter velocidade, de ter potência, força, explosão, que são características comuns a essas provas, né? Tanto o salto em altura, quanto o salto em distância, quanto as corridas de velocidade. A corrida, ela é a fase inicial da maior parte das modalidades do atletismo. Ela serve para acumular energia e preparar o atleta para o salto. Na verdade, uma das maiores dificuldades no salto, que eu acho que o José Teles também tinha muito bem, era coordenar os movimentos que o corpo faz de rotação, de giro. Isso é muito mais difícil. A corrida para o salto em distância, ela é mais longa que a corrida para o salto em altura. Isso permite um acúmulo de energia mecânica para que ele possa realizar um salto mais distante e mais alto. No momento que o atleta pisa pela última vez, ele vai estar transferindo a sua energia, que era linear, para uma energia que vai ser linear e angular, permitindo com que ele realize o posicionamento do corpo da forma mais adequada para a sua aterrissagem. Em provas de velocidade, a largada é o primeiro fator que vai afetar o desempenho de um atleta. A partir do momento que ele larga, ele vai conseguir aumentar gradativamente a sua velocidade, que é chamada fase de aceleração, para em seguida chegar na fase de manutenção da velocidade. Conseguir fazer com perfeição o salto em distância, a corrida sobre barreiras, que é bastante difícil, e o salto em altura tem que ter uma habilidade diferenciada. Graças a essa habilidade diferenciada, já era rotina o Teles subir no pódio e ouvir o hino nacional. Mas chegou a hora de fazer uma coisa inédita: subir ao altar e ouvir a marcha nupcial. Em 55, no meio do ano, nós ficamos noivos. Aí passou, marcamos o casamento para 56. Aí, dia 21 de julho de 56, nós casamos no civil, 22 no religioso. Mas o Teles não abandonou a carreira depois do casamento. Pelo contrário, passou a acumular mais prêmios e mais recordes ainda. E nos Jogos Pan-Americanos de São Paulo, teve a honra de ser o atleta a entrar com a tocha olímpica no Pacaembu. E eu perguntei assim, mas poxa, deve ser muito complicado parar de competir, mesmo que você perceba que já não é mais o
o melhor, já não é mais o campeão e tal. E aí ele falou para mim que era uma das decisões mais complicadas que a pessoa pode ter que tomar na vida. A carreira do Telles tinha sido marcada não só pela primeira medalha em Helsinki. Entre outras coisas, ele chegou à final dos 200 metros na Olimpíada de Melbourne e ganhou 4 medalhas de ouro no Sul-Americano do Uruguai. Ao todo, estabeleceu 21 recordes em 5 provas diferentes. Com isso, tornou-se o maior detentor de recordes do atletismo nacional. Um dia eu estava estudando e eu estava com a dificuldade danada de aprender a fazer raiz quadrada. Eu acordei, não sei por que cargas d'água, acordei de noite e tal. Eu olhei para a mesa lá, vi, ele estava sentado com o meu livro de matemática aberto, estudando lá a raiz quadrada, como é que fazia o negócio lá durante o dia, à noite. E no sábado ele sentou comigo para estudar. Eu me lembro da preocupação dele em adiantar o que fosse possível para casa ter condição da gente fazer uma festinha, que era o meu aniversário de 15 anos. E isso aconteceu, a gente fez a festa lá com os meus amigos aqui, ele ainda participou e nesse mesmo ano ele faleceu, né? Quer dizer, em outubro, logo depois do aniversário. Estava esperando ele chegar. Aí... Cadê Telles? Cadê Telles? Aí chegou o sobrinho dele e falou com o pessoal do colégio, que ele estava morto. Eu só sei que foi na subida do Morro do Alemão, ali perto do Sesc. Ele deram um tiro na têmpora dele. E não posso lhe dizer o que realmente aconteceu. Só fiquei sabendo da notícia, eu fiquei tão triste, fiquei muito triste, muito triste, muito triste e muito chocada. Que era um grande amigo. Nessa história de contar a história do Telles, a gente aprendeu uma coisa interessante. É que ela pode ser recriada. Se ainda há lembranças e se podemos juntar informações de qualquer tipo, uns cacos que sejam, é possível reescrever e fixar a história. E também dar um sentido que gostaríamos que ela tivesse para nós. É possível ilustrar uma história antiga e deixar o seu bronze brilhando como novo, brilhando como ouro. Nós queríamos fazer isso, mas nós tivemos aqui um deputado, Paulo Cidinho. Você lembra de Cidinho? Você lembra, meu? Cidinho jogou futebol no profissionalismo. Também jogou no Flamengo, entendeu? E nós queríamos, esses dois rapazes, dois colegas nossos já faleceram. Nós queríamos botar aqui na Travessa Manicoré, a travessinha que tem ali, prestigiar o Zé Telles. Mas a gente tinha que falar com ele, mas ele não deu, não tomou conhecimento, nós queríamos botar. Tirar a Travessa Manicoré, ainda está lá ainda. Botar José Telles da Conceição.